falar em assunto, o nosso tema de hoje é jovem aprendiz, ainda vale a pena? A gente fala tanto em estágio, nós falamos de concurso e vamos falar de concurso de novo no nosso próximo podcast também, mas na frente a gente vai informar melhor. A gente fala sobre trainee, a gente fala sobre posicionamento como executivo dentro de uma empresa, como entrar no mercado. E o jovem aprendiz? Como é que está isso hoje? Tá? Então, é uma conversa que a gente acredita que vale a pena, porque ela é baseada na realidade dos jovens e estudantes brasileiros que buscam trabalho e muitas vezes não sabem como começar ou desejam entrar em uma área específica e não sabem como é que vai começar isso. É importante a gente lembrar que o jovem aprendiz ele tem um aspecto legal. Existe uma lei 10.097 de 2000, que estabelece legalmente como funciona o processo do jovem aprendiz e diversos decretos que, ao longo do tempo, 2005, 2018, 2022, que foram regulamentando e foram estruturando melhor e disciplinando como essa lei, que é conhecida como a Lei da Aprendizagem, ela pode balizar este programa de jovem aprendiz. Ela traz diversas oportunidades para quem está começando no mercado de trabalho, é uma forma de preparar o jovem, mas eu quero trazer uma pessoa aqui que trabalhou em empresas, que montou programas, porque as leis dão as diretrizes gerais, mas cada empresa consegue, ali dar essa movimentação, ajustar o programa à realidade que a empresa deseja. Até porque o próprio jovem aprendiz ele pode buscar um conhecimento mais numa determinada área ou em outra em função das suas aptidões, das suas afinidades, daquilo que ele gosta mais, se identifica mais. Então, nós vamos começar conversando hoje com a Cristina. A Cristina teve a oportunidade de conduzir programas de jovem aprendiz em empresa. Uma experiência bastante longa e vai trazer para nós como é que é ser jovem aprendiz. O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso esperar? Eu jovem, Olha, eu jovem, viu? Como é que eu posso pensar nisso como sendo uma alternativa para eu entrar no mercado de trabalho? Diz aí para a gente, Cris. Olha, essa é uma oportunidade que ela abrange, desde os 14 anos de idade. Dos 14, a lei, ela vai dos 14 aos 24. O decreto, de 2022, ele abre aí umas possibilidades uma particularidade específica que pode ir mais tempo, mas aí é um ponto específico. A lei mesmo ela pega de 14 a 24, então é uma faixa etária muito assim, importante. Esse jovem ele precisa ser oriundo de escola pública, ele precisa estar estudando, ele tem que estar cursando ou ter terminado o ensino fundamental, o ensino médio, ele pode já ter ingressado no ensino superior, isso é uma dúvida que às vezes perpassa, é uma grande oportunidade de inserção, de ter a primeira experiência. Então, meu primeiro contato foi ainda como trainee, lá na Gillette do Brasil, onde tinha o programa de jovem aprendiz, e eu era da área de recursos humanos, então coordenei o programa. Mas nos últimos anos, de 2016 a 2019, eu tive a oportunidade de ser professora desse programa pelo Sescop Rio, e ministrei vários módulos, e foi riquíssimo ver esses jovens, turmas grandes, acompanhar, tenho eles ainda, vários deles nas minhas redes sociais, pessoas efetivadas, seguindo carreira, e alguns estavam em faculdade, outros terminando o ensino médio. São programas que eles normalmente eles têm assim a parte teórica mais ou menos 80 horas, e aí é um programa que ele tem tanto a parte teórica como a parte prática, O jovem tem essas duas visões
ele passa por várias áreas da empresa, então ele tem aquele conhecimento que hoje é muito difícil você ter quando você entra numa empresa, que é aquele treinamento, né, onde você passa pelas áreas, isso é raríssimo, praticamente não se faz mais, isso foi uma prática que ficou para trás, porque é, tem custo, né? Esse tempo, né, de desenvolvimento, poucas empresas fazem. Então, você tira esse jovem é, da rua, da marginalidade, das drogas, você dá para ele toda uma oportunidade de começar uma vida profissional, de aprender, de ser efetivado. Então, é realmente uma grande oportunidade. Então, estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Mas, me diz uma coisa. Você falou que alguns são efetivados. Eu trabalho numa empresa pública, nós temos trainees lá. Quando o trainee ele decide entrar para o Jovem programa. aprendiz. Jovem aprendiz, perdão. Quando ele decide entrar para o programa, ele pode escolher se ele vai para uma empresa pública ou privada, ou ele entra e não sabe bem para onde é que vai? Conta aí para gente, como é que é isso? Não, já assim, ele participa de um processo seletivo. Sim, mas ele pode falar, eu quero ir para esta empresa. Vou fazer o processo seletivo específico para o caso do Demilton, Petrobras. Ele Eu se quero fazer. inscreve para aquele processo seletivo. Legal. Então, hoje, por exemplo, é possível você entrar na internet e você já tem para 2023 ofertas para a Coca-Cola, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, para a Unimed, para várias grandes empresas. E como é que funciona isso? A empresa, dependendo do tamanho dela, são médias e grandes empresas, dependendo do tamanho dessa empresa, ela tem de 5% a 15% de percentual, né, de jovens que ela pode colocar dentro da empresa. Então, isso vai depender do tamanho dela. Então, para as médias empresas, isso fica em torno de 5% do quantitativo dela, para as grandes empresas, isso pode chegar a 15%. Nossa. Mas é esse o tamanho, vamos dizer assim, dessa cota, né? E é uma grande mão de obra. A empresa ganha bastante, e a empresa ela recebe incentivos também, quando ela tem essa contratação. Isso é lei de cota. Né? Como a gente tem também a lei do PCD, a empresa também é obrigada, a partir de um número de profissionais, a contratar pessoas com deficiência. Então, ela também, a partir de um número de funcionários, ela também precisa contratar. Nem todas fazem. Eu estava com o mudo, eu estava com o fone mudo aqui, estava tentando falar, mas agora eu ia comentar o que o Cadu falou. No caso da Petrobras, eu trabalhei dentro de uma área no RH da Petrobras e cuidava de uma série de áreas com bolsistas e tudo mais, e cuidava dos jovens aprendizes. Eu não trabalhava diretamente com eles, mas eu trabalhava na mesa, assim, do lado do coordenador nacional do jovem aprendiz da Petrobras. Mas isso já tem tempo, a legislação já mudou, eu também não estou tão familiarizado sobre o assunto. No caso do jovem aprendiz, para ele passar numa empresa pública, ele tem que passar pelo processo seletivo da empresa. Não tem jeito. Eu acredito que nos Correios seja a mesma coisa. O único caminho é ele se inscrever no concurso. Ele se inscreve no programa. Agora, o que acontecia, a gente percebia isso acontecer, então eu estou falando do passado e daquela época que eu vi, né? As empresas terceirizadas, quando a pessoa precisava de um profissional e recebia o currículo, o fato do cara ter passado pelo programa da Petrobras contava pontos, é óbvio. Como eu estou pensando em contratar uma pessoa que vai atuar como terceirizado na Petrobras,
então já coloca um cara que conhece os caminhos lá dentro, conhece até as pessoas. Então, nesse aspecto, facilita. O Jovem Aprendiz não é um programa tão recente assim, né? E mesmo muito antes da lei ser promulgada, já existiam iniciativas para você colocar pessoas, né, no início de carreira, aprendendo lá. Aí eu citei até um exemplo do Marrequinho das Sendas, que isso aí já denuncia a idade, mas existia. E aí o que eu acho que é interessante? Toda a empresa que via esses jovens que passaram por grandes empresas como aprendizes, vou chamar de aprendizes, mas tinha outros nomes. Menor aprendiz. O pessoal fala, por exemplo, era o nome, até hoje. Era o nome inicial, era hoje, menor aprendiz. Exatamente. Até hoje o pessoal fala muito do Banco do Brasil. O cara fala, o cara que passou pelo Banco do Brasil, como coisa, ele está preparado para atuar no mercado, porque é uma escola. Aliás, o programa Jovem Aprendiz, a principal função dele é ensinar. Tanto que, normalmente, dentro da carga horária, tem um período destinado a treinamento, a aula. Até foi como a Cris falou que ela deu aula, né, no programa. Um ano.